Hezbollah e Irã querendo atacar o Brasil no ataque terrorista? Deixa eu explicar essa história, porque a primeira coisa que morre numa guerra é a verdade e o que se sustenta são as guerras de narrativas. Ontem rolou essa história, inclusive eu coloquei a manchete que não condiz totalmente com a verdade, porque eu vou explicar esse imbróglio aí que apareceu ontem na principal rede de televisão do Brasil. A Polícia Federal estava tendo uma investigação com lobos solitários. O que são lobos solitários? São pessoas que começam a pesquisar na internet, começam a se engajar individualmente e pensam em fazer ataques. Sabe aqueles ataques em escola? É mais ou menos esse nível. E estava investigando 2 nomes. A Polícia Federal começou um processo de investigação e botou agentes investigando. E nesse processo de investigação tiveram 2 mandatos de prisão. A Polícia Federal liberou, inclusive, uma nota dizendo que estava fazendo essa investigação. Mas em momento algum a nota da Polícia Federal cita países ou cita alguma organização internacional. E aí, alguns jornalistas de uma rede muito famosa falaram que não, o Irã e o Hezbollah estariam envolvidos nessa tentativa de ataque terrorista. E aí a pulga atrás da orelha de todo mundo ficou cantando. Por quê? Primeiro, o Hezbollah ele é do Líbano. E o Líbano é um país que tem ótima relação diplomática com o Brasil. Inclusive, nós temos a maior comunidade de libaneses fora do Líbano. Inclusive, tem mais libanês no Brasil do que o Líbano. E, além disso, o Hezbollah não tem essa característica de atuação de ataque terrorista. E aí, para piorar, Israel soltou uma nota. O primeiro-ministro de Israel disse que a Mossad, o serviço secreto israelense, estava monitorando o Brasil. E por que eles estariam monitorando o Brasil? É a grande questão. E aí, nesse monitoramento, descobriu que o Irã ia tentar um ataque terrorista contra o Brasil. Gente, o Irã, ele é inimigo de Israel, tem seus problemas com os Estados Unidos, mas é um grande parceiro do Brasil. Inclusive, o Irã está no BRICS. Nós somos parceiros do BRICS. Então, por que o Irã iria atacar o Brasil? Em momento algum, o governo brasileiro falou alguma coisa sobre o assunto no sentido de que acusou o país. Ou seja, ficou muito claro que essa história não se encaixava muito bem. E aí as narrativas começaram a mudar. No início diziam que eram comandantes do Hezbollah. Depois falaram que eram pessoas ligadas e que gostavam do Hezbollah. E agora já estão falando em lobos solitários. Mas o grande problema dessa história é que tentou se construir uma narrativa para que o Brasil ficasse numa situação muito complicada diplomaticamente e tivesse que tomar um lado nessa guerra. Sim, porque toda essa história aqui, na verdade, tinha a ideia de forçar o Brasil a ficar a favor de Israel com os Estados Unidos contra o Irã por causa da guerra que está rolando Israel e Gaza. Porque o Brasil é um dos países que tem batido mais forte nessa questão. E aí a situação toda piora e muito, muito mesmo em termos diplomáticos. Porque o embaixador de Israel no Brasil simplesmente marcou um encontro ontem com o Bolsonaro. Bolsonaro, o ex-presidente que está inelegível, que está ali, de acordo com o relatório da CPMI, como um dos organizadores da tentativa do golpe do dia 8, e que ele é inelegível 3 vezes em 3 processos, assim, cantou até música para ele, foi convidado para ter um encontro com o embaixador de Israel. O governo de Israel, nesse momento, que é o governo Netanyahu, é um governo de extrema-direita. E isso levantou muita suspeita. Porque olha só que interessante, no mesmo dia que Israel diz que o Irã estava organizando um ataque terrorista no Brasil e que não foi confirmado pela Polícia Federal por ninguém, isso é a fala de Israel, o que é muito estranho porque o Irã tem uma relação diplomática muito boa com o Brasil e o Brasil não tem problemas, nós temos uma comunidade árabe, persa enorme aqui, rola este encontro de um embaixador com um ex-presidente que está inelegível, e criando uma situação muito ruim diplomaticamente, porque o embaixador de Israel tratou de assuntos governamentais com o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro não é mais presidente, o Bolsonaro não pode nem falar politicamente porque ele está inelegível. Ou seja, o embaixador de Israel tentou afrontar o governo brasileiro porque está muito claro que Israel está tentando pressionar o Brasil para que ele tome um lado pró-Israel nessa disputa. E a gente não toma lado nenhum porque o Brasil tem tradição de neutralidade, até porque para você ser um negociador, você precisa de neutralidade. E enquanto toda essa narrativa e todo esse imbróglio acontece, os brasileiros permanecem presos em Gaza. Os brasileiros ainda não conseguiram sair de Gaza. 34 brasileiros estão presos em Gaza porque Israel não permite a saída. O embaixador de Israel diz que quem faz a lista é o Hamas. Isso é mentira, tá, gente? A lista é feita pelo Catar, Estados Unidos, Israel e Egito. E de acordo com o Egito e os outros grupos, não há problema nenhum para os brasileiros saírem. Então a impressão que dá é que Israel está criando uma situação para obrigar o Brasil a ficar ao lado de Israel nessa embate. E não vai rolar,
porque a nossa tradição diplomática é de neutralidade e de ter uma relação muito boa com todas as partes, até para poder discutir paz, discutir cessar-fogo. Mas que a gente tem que ficar de olho bem aberto com a guerra de narrativas, a gente tem, porque ontem o negócio ficou estranho. Mas como o Brasil é o Brasil, o brasileiro fez o quê? Fez um mundo de memes com a história. Memes bem bons, porque é melhor meme do que guerra.